Não, e eu saindo do cinema, fui ver o Michael Jackson, o cara chegou pra mim e disse, nossa, como o pai do Michael Jackson era ruim. Eu falei, ruim? Pô, o cara criou 10 filhos, né? Nenhum virou drogado, fez uma música, uma banda de sucesso. Um dos filhos virou o astro do pop, criou a Latoya, a Lashonda, a Latrina Jackson, e vem falar que ele é ruim. De certo, bom é pai que é ausente. Hã? Vai, vamos começar. Mistério! Mais uma rodada vai revelar por que temos tantos brasileiros na seleção de Ancelotti. Fofoca! Presidente da CBF teria levado amante e esposa na mesma viagem com verba da CBF. Investigação! O que é Lucas Paquetá? Vamos tentar descobrir o que é esse atleta e por que ele odeia tanto a bola. Polêmica! A Alemanha faz 7-1 de novo e levanta a polêmica. Quem é pior, Brasil ou Curaçao? Começou a Copa do Mundo, a Copa do YouTube, a Copa do Streaming, a Copa de Galvão no SBT. Salve-se quem puder! Muito boa tarde, boa noite, bom dia, meus amigos. Polêmica, vamos começar falando de polêmica. Corre a boca pequena que o presidente maromba da CBF, Samir Chaude, teria levado amante e esposa para a Copa. Olha, eu vou te dizer, eu fico, como dizia o grande poeta Luiz Carlos Alborguete, eu fico prostituto da minha cara. E não pelo dinheiro, porque a CBF é um órgão particular, né? Eles pegam o dinheiro do povo em evento, mas enfim, é um órgão particular. Mas olha o exemplo que esse cara está passando para os nossos jovens. O que é isso, gente? Onde nós estamos? Todo mundo sabe que não dá para levar esposa e amante para a mesma viagem. Isso é um erro básico. Todo mundo que já teve amante está vendo isso, sabe que é inviável ter as duas no mesmo evento. Aliás, as reuniões de trabalho são usadas justamente como pretexto para estar com a amante. Meu Deus do céu! Agora, além de um técnico que não sabe escalar, um time que não sabe o beabá do futebol, temos um presidente incapaz de cometer adultério? O Brasil realmente chegou no fundo do poço. Enfim, chega de fofoca, a Copa começou, é a Copa do YouTube. Eu não estou acostumado com isso, sabe, com Copa no YouTube. Nada contra, né, a empresa aí que comprou, a rede principal que comprou todos os jogos da Copa, nada contra, mas Copa sem ser na Globo, né? A Globo parece que teve a pior audiência da história, é o fim da TV. O pessoal anda preocupado com inteligência artificial, eu me preocupo é com o fim da TV. Milhares de globais, né, já perderam emprego, narradores, atores. Será que a gente está preparado para uma vida sem Projac? Eu acredito que não. Mas enfim, a Copa começou, e começou 3 vezes, né? É uma Copa que não para de começar. Parece até que vai haver cerimônia de abertura, inclusive na cerimônia de encerramento. Foram 3 aberturas dessa Copa do Mundo. Muita gente até não entendeu, mas para mim é muito simples o que aconteceu. Claramente, eles não chegaram num acordo sobre como deveria ser a abertura, né? A festa. E aí o Canadá queria de um jeito, o México queria do outro, os Estados Unidos com outros artistas. Chegou, em dado momento, eles pensaram, quer saber? Foda-se, cada um faz a sua. E a gente aí foi obrigado a suportar 3 teatrinhos infantis e vários dubladores de playback passando ali na nossa frente até a bola rolar. Muita gente também estava esperando, né, na abertura dos Estados Unidos, caças americanos sobrevoando o estádio na abertura da Copa, mas os Estados Unidos jamais fariam isso. Primeiro porque eles fazem isso em finais de esportes que eles levam a sério, né? O futebol americano, o basquete, beisebol, o soccer para eles, lá o nosso futebol é brincadeira de criança. Então eles mandaram apenas 3 helicópteros Apaches, vocês estão vendo aí na imagem, né? O que foi uma falta de sensibilidade dos norte-americanos. Porque aeronaves militares americanas voando gera gatilho em muitas seleções e muitas pessoas que estavam lá, de diferentes nações e países, que já tiveram a honra de serem bombardeados pelos Estados Unidos, né? Há relatos aí de que uma criança iraniana e um idoso da Jordânia, ao ver os helicópteros chegando, saíram correndo, desesperados, gritando em busca de abrigo, né? Mas a polícia, as autoridades americanas, logo entraram em ação, né? Detiveram e deportaram essa criança e esse idoso, evitando aí uma tragédia maior. Tragédia, a verdade, ocorreu no Jogo do Brasil. Nós não conseguimos evitar, porque a própria apresentação do Scratch Nacional de Carlo Ancelotti foi uma tragédia. Eu estava esperançoso, mas ele já brasileirou. Utilizou de um expediente muito comum dos nossos treinadores tupiniquins, que é escalar mal para substituir bem. Só que ele esqueceu de substituir bem e substituiu mal também. O Ancelotti claramente escalou o Brasil na tentativa de surpreender o Marrocos, que, claro, né, pelo histórico da nossa seleção, estava preocupado com a nossa meia cancha. Será que o Brasil vem com 1, com 2, com 3, com 4 atletas no meio campo? O nosso querido ancião italiano entrou sem nenhum jogador no meio campo, surpreendendo o Marrocos. E foi pego de surpresa. Meu Deus, cadê o meio campo da seleção? É isso mesmo? Não tem ninguém? Infelizmente, a surpresa de Marrocos durou pouco. Logo eles perceberam que essa ousada estratégia brasileira de despovoar completamente a meia cancha era boa para o Marrocos. E foi bem pelo meio do nosso time, que o Brasil deixou Marrocos abrir o placar. Numa saída terrível do goleiro Alisson, que já não sabe mais o que fazer para esconder seu rosto tomado pela acne. Tá deixando o cabelo crescer, aderindo aí ao visual mendigo, né? É o plá da seleção brasileira. Triste sina do goleiro Alisson, que não consegue se livrar da maldição, da acne, né? O calvário das espinhas, e vive aí como um eterno adolescente.
Depois de ter levado o gol e ter perdido o elemento surpresa, de ter entrado praticamente sem meio campo, o Ancelotti foi preenchendo aos poucos ali, né? Primeiro Fabinho, depois Matheus Cunha, até que enfim tirou o Paquetá, que é a piada dessa Copa. Insuportável o Paquetá. Mas a culpa não é do Ancelotti não, nem do próprio Paquetá, que apenas segue sendo inexplicavelmente escalado pelos seus técnicos e negociado pelos empresários. A culpa é da justiça inglesa, que teve a chance de livrar a seleção brasileira do Paquetá. Vocês lembram que ele foi pego lá em esquema de aposta, né? Pois então, a justiça inglesa teve a chance de livrar a seleção, livrar todo o futebol desse tumor chamado o Paquetá, mas acabou absolvendo o atleta que pode seguir aí contaminando os campos com seu putrefato futebol. E a internet com suas vexatórias dancinhas, né? Porque além de tudo ele faz dancinha. Enfim, o jogo seguiu, não demorou muito, a gente empatou. Vini Júnior, que conseguiu fazer um gol, apesar de Paquetá, de Bruno Guimarães e do implacável marcador Igor Thiago, né, que atrapalhava praticamente todos os ataques brasileiros. Mas Vini conseguiu superar, bailar ali, se livrou de Igor Thiago e chutou forte para vencer o goleiro marroquino 1-1. Placar triste, né, murcho, macambúzio, xoxo. 1-1 é o placar mais merda do futebol. É o placar mais covarde, porque 0-0, o 0-0 pelo menos ele é honesto, né? Você deixa claro que o jogo foi uma desgraça. Agora o 1-1, ele é traiçoeiro, enganador, canalha. Ele faz de conta, que dá a impressão que o jogo foi bom, disputado, e impede a crítica completa. É um placar que deveria ser banido pela International Board. Agora, eu tenho certeza que vai ter gente reclamando e criticando o italiano, dizendo, nossa, que diferença de quando ele treinava o Real Madrid. Gente, no Real Madrid o Ancelotti tinha um desafio muito menor, porque lá ele tem no máximo 2 brasileiros, no máximo 2 para atrapalhar. E tinha Courtois no gol, Camavinga, Mbappé, Luka Modric. Esses caras faziam até a gente esquecer que tinha brasileiros no Real Madrid. Agora, com 11 brasileiros, é muito mais difícil para o Ancelotti fazer um atleta de outra nacionalidade brilhar. Até porque, pasmem os senhores e as senhoras, não há um atleta estrangeiro no Brasil. Nem Ibanes, que tem nome de guitarra, né? Não é, ele é brasileiro. É muito triste que nós só possamos contar com brasileiros na seleção brasileira. Esse jogo do Marrocos era jogo pro Josué, né? O Seba então ia fazer miséria. Né? Em tempo de globalização, de diversidade, de inclusão, é triste que a seleção brasileira não abra espaço para outras culturas e outras nacionalidades. Alguns vão dizer que é mimimi, né? Me chamar de mimizento, né? Mas eu acho que temos que acabar com essa xenofobia, essa intolerância de só permitir brasileiros na seleção. E o mais absurdo de tudo, que eu não tô vendo a Globo, nem a Cazé TV, ninguém protestar. Muito pior que Ibanes na seleção, que Douglas na lateral da seleção, é ver Galvão no SBT. Eu vivi para ver o Galvão no SBT. Mas não sei se o mundo está preparado para isso. E com o Galvão, tá o Mauro Betti, um cara ok, e Alexandre Pato, meu Deus do céu. O que aconteceu com esse cidadão? É muita humilhação para esse grande narrador. No fim das contas, todas as emissoras sofreram. Porque antes do jogo começar era só alegria, festa em todas as transmissões, gente reunida, sovaco, virilha, todos sonhando com vitória e um bom futebol da seleção. Mas com o amasso, né, que o Brasil ia dar, tudo isso até o jogo começar. Porque daí, meu amigo, foi Série B purinha. Eu, zapeando os canais ali, né, vi que tudo, daquele oba-oba, acabou logo depois do gol do Marrocos. Deu pra ver o ímpeto da galera se esvaziando, mais murcha que giromba de idoso. Porque a realidade veio direto, sem dó, como um soco na glândula, como um mosquito que a gente engole sem querer quando está correndo por aí. E essa é a realidade. A nossa realidade é essa, de empatar sofrido com o Marrocos, de levar gol do Egito, do Panamá. Se o Brasil for avançando, nessa Copa não vai ser na alegria, na festa, na ginga, não. Vai ser na paulada, na sofrência, no latereio. Vai ser a lá Mozart na Série B. Agora, o único jogador que fez uma belíssima apresentação foi o atleta Neymar. Ele que apareceu em vários momentos do jogo, antes do jogo, depois do jogo, durante, com seu boné virado para trás, a lá Sérgio Malandro, colocando ali uma pulga atrás da orelha do Ancelotti, porque talvez seja essa a posição dele, né? A posição de liminha, né? Agitando a galera ali, movimentando os bastidores e fazendo publis, marketing, que é onde ele se sai melhor, onde ele se sente mais à vontade. Alguns podem até dizer que Neymar não gera jogada, não gera gols. É verdade, mas engajamento, gente, Neymar gera como ninguém. Mas vamos falar de alguns outros resultados, que foram muitos jogos, né? Eu vou destacar só os que eu tenho vontade de destacar aqui. Suíça 1, Catar 1. Suíça levou um empate no último minuto, um triste, muito triste resultado, né? Duro golpe para o sofrido e pobre povo suíço. Os Estados Unidos meteram 4-1 no Paraguai. Claramente alguém deve ter chego na embaixada paraguaia e dito pro pessoal lá, ó, vocês vão perder tranquilamente ou vocês vão nos obrigar a deportar vocês e classificar a seleção de vocês como organização terrorista. E aí, o resultado, a gente viu qual foi. Espanha e Cabo Verde, aquele país que a gente falou aqui no último programa, que fica ali no sovaco da África. Destaque pro cabeludo lateral da Espanha, que eu gosto muito dele. Como é que é o nome dele?
Cu com orelha. Cu com orelha, esse mesmo. Coloca aí a imagem do cu com orelha, pessoal. Tá aí o cu com orelha. Destaque também pro goleiro Vozinha. Vozinha que não poderia jogar, né? Porque ele leva muita vantagem. Além de ser goleiro, que já tem a proteção especial, ninguém pode encostar um dedo nele porque ninguém tem coragem de bater em Vozinha. Tem imagem do Vozinha aí, pessoal? Bota a imagem aí, por gentileza, pra gente ver. Parou o ataque da Espanha e a Espanha, que não ia nada bem até os 30 minutos do segundo tempo, tentou resolver com um cara chamado Yamal. Ou seja, já não ia bem, ainda colocou o Yamal. Piorou de vez, né? E esse é o famoso 0-0 para Cabo Verde, né? Empate com sabor de goleada histórica para Cabo Verde. E foi histórico, porque quem acompanhou o jogo por aquele grande conglomerado esportivo do YouTube, que tem todos os direitos da Copa, essa TV que você está pensando mesmo aí, quem acompanhou por lá pôde ver o surgimento de uma nova celebridade. No caso, o goleiro Vozinha. Tem imagem do Vozinha? A gente já colocou, né? Dá pra colocar de novo pra galera aí. O Vozinha começou o jogo com 50 mil seguidores no Instagram e terminou o jogo com 1.200.000. A gente é 30 anos para conseguir 50 mil seguidores, o Vozinha em 2 horas, 2 milhões. Hoje, nesse programa aqui, ele já está com 7 milhões. Ou seja, a gente viu o surgimento de uma estrela. A gente viu o surgimento de uma celebridade. É incrível, é mágico como são criadas pessoas e pessoas passam a ser amadas, idolatradas por outras que jamais as conhecem. Pessoas passam a amar e idolatrar quem elas nunca viram pessoalmente. Devedores de pensão alimentícia, que inclusive já podem ter mostrado o dedo do meio, ou mandado ficar em silêncio, ficar quieto em algum jogo. Esse amor por desconhecidos, e pessoas que não estão nem aí para nós, é a magia do futebol. É isso que só o futebol proporciona. E para finalizar, a Alemanha fez 7-1 em Curaçao. Esse resultado escancara o nível do nosso futebol. Hoje o Brasil não se mede pelos países europeus, não se mede pelos sul-americanos, não se mede nem pelos asiáticos. A nossa prateleira é essa, é a prateleira de Curaçao, a prateleira das seleções que levam 7 gols da Alemanha. E parabéns à seleção de Curaçao, que hoje pode se orgulhar, já conseguiu fazer algo que só o Brasil fez. Curaçao tem que bater no peito e se orgulhar, porque hoje é a que pratica o futebol mais parecido com o futebol da seleção canarinha nas últimas Copas. Meus amigos, a coisa tá feia pro lado do Brasil. Como diria o grande escritor e poeta esportivo Nelson Rodrigues, fudeu. Mas o Brasil tem solução. Não é fácil, mas tem solução. Primeiro passo é admitir que acabou aquele tempo em que nós produzíamos craques em massa. Acabou a época em que éramos grandes exportadores de crack. Nós temos de encarar que hoje a gente só serve para exportar mesmo carne, soja e pessoas dispostas a realizarem subempregos em países do primeiro mundo. O Brasil tirou muita gente da pobreza ao longo dos últimos 50 anos. Muitas favelas foram obrigadas a fechar as portas, Muitas cracolândias e zonas dominadas pelo tráfico faliram, diminuindo as periferias, os campos de terra, as bolas de meia. E essa falta de respeito pela miséria e pela falta de oportunidades hoje cobra o seu preço. Nós não produzimos mais os craques de outrora. Para um menino sair da sua casa no Acre e vir morar embaixo do segundo anel do Couto Pereira, com o aval de seus pais aos 12 anos, esse menino tem de estar muito ferrado e desesperado. Ele tem de ter apenas o futebol como opção. Quanto mais oportunidades uma criança brasileira tem, menos elas optam pelo sacrifício que é ser jogador de futebol. A gente tem que aprender que uma criança com oportunidade, com esperança, é uma potencial criança longe dos gramados. Para pensar, por que nós não temos mais camisas 10 cerebrais? Porque os 10 geralmente são os mais inteligentes e esses então estão se afastando do futebol, seduzidos pelo caminho obscuro da medicina, do direito, da engenharia. Mas toda crise, além de sofrimento e dor, gera uma oportunidade. E a solução está do lado. Aqui é só olhar para as seleções, o que elas estão fazendo. Elas não estão produzindo mais craque, nós temos de importar. Todo mundo está naturalizando gente, trazendo gente de outros países. E a gente aqui atrasado, obsoleto, insistindo em convocar brasileiros. A gente tem que mandar olheiros da CBF, tem que mandar gente para o Congo, para Cabo Verde, para as Ilhas Maurício, locais onde não haja água encanada, onde os filhos nascem sem pai, enfim, onde a miséria obriga essa criança a aceitar vir para o Brasil e arriscar tudo no sonho de ser jogador de futebol. Eu tenho certeza que se a CBF mandar o papai Joel Santana montar uma escolinha de futebol na faixa de Gaza, meu amigo, vai lotar de criançada querendo vir para o Brasil. As grandes potências atuais do futebol mundial fizeram isso. Tá todo mundo melhor que o Brasil. Olha só, França, 5 naturalizados. Croácia, 4. Inglaterra, 4. Portugal, 4. Curaçao tem 26 jogadores nascidos na Holanda. E Marrocos, com quem a gente empatou, cagou sangue para empatar, 19 naturalizados. São números. Não adianta lutar contra números. Olha o goleiro do Japão. Olha aí, bota a imagem aí, produção. Olha o constrangimento dos demais jogadores japoneses em ter que dividir o vestiário com esse japonês. Olha o drama dessa comparação. Mas eles não estão nem aí. É um povo que faz sacrifício em prol do bem maior. Naturalização. Essa é a única saída. A gente pode até ousar naturalizar francês, português, até argentino. Não sei se temos tecnologia para isso, mas com vontade, tudo é possível.
Agora, enquanto a gente continuar achando que a solução para o Brasil é o brasileiro, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Esse foi o Mais Uma Rodada de hoje. Se você chegou até aqui, curte, compartilha, segue o Coxanautas. Me segue também no Instagram, tá aparecendo o nosso link aqui. Fiquem todos com o Papai do Céu, em nome do Pai, do Filho, do Silvio Santos. Um beijo no teu abraço. Amém.